Bom, pessoal, agora a gente vai começar um assunto novo, que é o conceito de ricochetear. Ou seja, é quando o material é jogado, ele bate e volta. Isso é chamado ricochetear. Então eu fiz a seguinte situação. Aqui tem uma mesa de sinuca, uma massa da bola vale de 0,3, ela está vindo com 10 metros por segundo. A gente vai desprezar o atrito, tudo bem? Na primeira situação, que eu estou chamando de depois 1, perceba que a bola bate e para. E o tempo de colisão foi de meio segundo. De quanto foi a força resultante média nessa situação? Olha só o que a gente vai fazer. O impulso da força resultante, usando o teorema do impulso, é a variação da quantidade de movimento. Como é linear, eu não estou me preocupando com a questão vetorial. Então, a força resultante média vezes o tempo, que eu sei que a força resultante não vai ser constante, é a variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento é zero, porque a velocidade final não tem. Então, a força resultante média vezes o tempo, que é meio segundo, menos a quantidade de movimento inicial, 0,3 vezes 10. A força resultante média, eu vou fazer a continha aqui para vocês, se você me permitir, colocando aqui direto, isso aqui vai dar menos 6 newtons. Ai, professor, esse sinal de menos me assusta. Pessoal, esse sinal de menos que aparece aqui é só para a gente indicar o seguinte: você está adotando a força como. A velocidade como positiva. Ó. E aí, quando ele corrige, a força está dando negativa, porque ela recebeu uma força da mesa contra o movimento. Você pode escrever que o valor dela é simplesmente 6, só que no sentido contrário. Esse menos é para indicar a orientação, tudo bem? A orientação da nossa força. Ou seja, ela está contra o movimento. E aí, está vendo essa figura que está aqui, ó, da colher? Eu peguei o dorso da colher, o sentido contrário dela, e a água da pia. Perceba que essa água, ela praticamente ela bate e para, e ela começa a cair, ela escorre. Que é mais ou menos essa situação que eu descrevi. Agora, na situação de baixo, que nessa nova situação, que é quando ela sofre ela é ricocheteada, a bola, ela bate e volta, quanto vale a força? Será que vale 6? Será que ela vale mais? A gente vai fazer o mesmo cálculo. O impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Lembrando, a gente está adotando para a direita positivo, então para a esquerda tem que ser negativo. Tudo bem? Beleza. Como é linear, eu não vou me preocupar com a característica vetorial. A força resultante média vezes o tempo, quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial. O vizinho está quebrando uma coisa ali, mas tudo bem, continuando. Força resultante média vezes o tempo, meio. Quantidade de movimento final vai ficar massa, que é 0,3. Toma cuidado agora que você vai pôr menos 8 na velocidade. Menos a quantidade de movimento inicial, 0,3 vezes 10. Aí a força resultante média vezes meio é igual a menos 2,4 menos 3. Isso daqui vai dar uma força resultante média, pessoal. Se você permitir, já vou colocar o resultado direto, porque essa subtração vai dar menos 5,4, aí você vai dividir isso por meio, isso aqui vai dar menos 10,8 newtons. O que a gente pode concluir desse resultado? Primeiro, no momento que a bola bate, peraí, a caneta preta, no momento que a bola bate na parede, ela vai receber uma força muito maior do que na situação anterior. A resultante agora média foi de 10,8 newtons. Ou seja, quando um corpo é ricocheteado, ele bate e volta, a força que a parede exerce, o contato exerce é maior. Por isso que naquele exercício do capacete eu me preocupei se o tijolo bate e sobe, se ele bate e para. Isso é muito importante para o exercício. Toda vez que toda vez que um corpo ou uma partícula sofrer um ricocheteamento, não sei se essa palavra existe, saiba que a força média de contato entre essa partícula e a parede, ou o contato que ela vai ter, vai ser maior porque ela bateu e voltou. Toda vez que sofre ricocheteamento, a força é maior. E perceba que eu fiz. Nessa figura ilustra isso. Agora eu estou batendo, a água está batendo na parte interna da colher. A água não escorre como na situação de cima, ela sobe, ela se espalha.
Se você fizer isso na casa de vocês, é claro, não faça isso por muito tempo para não gastar muita água, mas você vai perceber que a sua mão, na situação de cima, segura a colher com tranquilidade. Na situação de baixo, já é com mais dificuldade. Ou seja, aqui a água está exercendo muito mais força na colher, porque ela bate e volta. E isso chama a atenção de uma coisa. Não depende somente da característica do material, mas depende do formato da superfície. Esse formato convexo da colher permite que a água bate e pare praticamente. Agora, quando a superfície ela é côncava, quando a curvatura é interna, ela ricocheteia, não sei se essa palavra existe, bate e volta, causando mais força. Isso é muito interessante, porque o material é o mesmo. A colher eu não mudei, continua o mesmo material. O que eu mudei foi a forma do contato. Mudando a forma, a força vai sofrer maior impacto, não, melhor dizendo, né, maior impacto. A força vai ser maior porque a água bateu e voltou, que foi o que aconteceu aqui na situação 2. Beleza? Então, toda vez que tiver algo que ricocheteie ou ricochetear, né, você saiba que a força vai ser maior, porque você vai ter aí um ganho de velocidade, né? Por que um ganho? Na situação de cima, o corpo simplesmente parou. No de baixo, ele parou e mudou o sentido. Então, tem maior força. Tá bom? Então, fechamos aí essa parte. Bons estudos, pessoal.